Computador, por favor, some 3 mais 2 para mim. Eu não posso fazer esta operação. Como assim? Por que não? Os valores que você inseriu não são compatíveis. É impossível realizar este cálculo. Mas são 2 números. Eu consigo fazer de cabeça? Como que você, que é uma máquina super avançada, não consegue? Lamento, mas esta conta não é lógica. Eu só trabalho com lógica. Peraí. Eu parcelei você em 36 vezes, botei até essas luzinhas coloridas, action figures, toda essa tecnologia, e você não pode fazer uma continha do ensino fundamental? Sinceramente, Clayton, acho que está na hora. Na hora? Na hora do quê? Na hora de você tomar no... No último vídeo, aprendemos sobre o que são variáveis e como montar uma estrutura lógica simples utilizando elas. Mas essa aventura não para por aí. Você não pode só sair criando para todo lado sem entender o que cada uma faz. Na programação, não existem apenas números. Podemos trabalhar com palavras, por exemplo. E talvez você possa me perguntar, por que eu criaria variáveis com palavras se eu não posso calcular isso? Tipo, não tem como eu somar chocolate e pimenta. Você tem razão. Quer dizer, mais ou menos. Todavia, porém, entretanto, programar não se resume somente a fazer contas. Dá para criar milhares de outras coisas. Mas para isso, primeiro é necessário entender quais são os tipos de variáveis que podemos criar. Então, nesse vídeo, episódio, capítulo, ainda não decidi. Vamos aprender sobre o que são tipos de dados e por que isso é tão importante. Tipo numérico. Antes de tudo, vamos voltar à época de escola. Naquela aula onde você provavelmente não prestou atenção porque estava ocupado demais jogando Yu-Gi-Oh! No fundão junto com a galera. Não que eu tenha feito isso. O professor estava explicando sobre o que são os conjuntos numéricos, onde temos aqueles símbolos estranhos que geralmente a gente só ignora e chuta qualquer resposta na prova. Mas relaxa, caso você não lembre, eu vou explicar de um jeito bem fácil. Vamos começar com os números naturais. Esse grupo aceita somente números positivos. Depois temos os números inteiros, onde agora temos números negativos também. A seguir podemos ver os números racionais, tendo números positivos, negativos, frações, números decimais e dízimas periódicas. Detalhe que o número decimal, apesar de ter o mesmo valor de um número inteiro, ainda não é a mesma coisa, principalmente na programação. Então, 5 é diferente de 5,0 para a máquina. Beleza? Depois temos os números irracionais, onde vemos aqueles números infinitos onde parece que a conta nunca acaba. E tudo isso fica dentro dos números reais. E provavelmente você já deve ter ouvido esse termo em algum lugar. Nesse grupo, meu amigo, aceita tudo. 90% do que você usa na matemática está aqui. Mas não para por aí. Ainda temos os números complexos. Mas esses não vêm ao caso. O que eu quero que você perceba é que temos grupos dentro de grupos. Um pertence ao outro. Mas não são a mesma coisa. Um número inteiro pode ser um número real, mas nem sempre será um número natural. Tipo um bairro dentro de uma cidade, dentro de um estado, dentro de um país e um continente. Ou uma festinha particular onde só os números convidados podem entrar. Olá, minha consagrada. Vim participar da festa. Seu nome não está na lista. Ah, como isso é possível? Essa não é a festa das deusas? Eu sou uma deusa. Não sei, você não me parece uma deusa. Olhe bem, eu sou a deusa Aqua, do culto de Axis. Mas eu vi você dormindo em um estábulo esses dias. Por que uma deusa dormiria em um lugar tão estranho? Ok. Eu fui destinada a salvar o mundo junto com um lendário herói em uma missão nobre. Mas passei por algumas dificuldades financeiras. Mas eu não estou mentindo. Por favor, me deixe entrar. Ela nem é uma deusa! Por que ela pode entrar e eu não? Ela tem aura de deusa. Como assim aura de deusa? Ela fez o protagonista lamber os pés dela. Tem que ser muito deusa pra fazer isso. Hahaha, então isso vai ser moleza. Kazuma! Vem aqui! Agora que fizemos um mini resumo sobre conjuntos numéricos, podemos entrar de fato no tema principal.
Se tratando dos tipos numéricos, temos variáveis do tipo inteiro e flutuante, mais conhecido como float, que equivale aos números reais. Também temos do tipo complexo, mas vamos deixar isso para outro vídeo. No grupo dos inteiros não tem muito mistério, apenas números positivos e negativos, que não possuam decimais, ou seja, a vírgula. Enquanto no grupo dos reais, vemos todo tipo de exemplo, incluindo frações. No caso de 23 dividido por 7, teremos um número irracional como resultado. Mas e se fosse 10 dividido por 5? Naturalmente o resultado seria 2, e por instinto, a gente pensaria que isso seria um valor inteiro, mas não. O fato de ser uma fração, independente do resultado, será considerado para o computador como um número decimal, semelhante ao que estamos vendo em quantidade e distância. Apesar dos dois terem o mesmo valor, são de tipos diferentes. Agora, por que estou insistindo tanto nesse detalhe? Isso faz tanta diferença na hora de programar? A resposta é sim. Haverá casos onde obrigatoriamente você precisará trabalhar com números inteiros, ou números decimais. Se você retornar um número com vírgula em um método ou função que exige um número inteiro, o código vai dar erro. Imagine uma situação onde você está em um RPG olhando sua mochila de itens, e lá você encontra uma espada, 7 poções e 2 chaves. Esses valores não podem ter vírgula. Não faz sentido você ter 1,67 espadas, 7,35 poções ou 10 sobre 5 chaves. É um caso onde precisamos de valores inteiros. Mesmo que dentro do cálculo o resultado às vezes seja algo diferente. No fim, precisamos converter o valor para o objetivo final. Pois é possível converter variáveis, desde que essa conversão faça sentido. O tipo float não é menos importante. Ele é focado em valores mais precisos, onde só um inteiro não é suficiente. Pode ser uma configuração mínima no seu software ou um cálculo de um esquema elétrico que precisa de valores exatos na hora de aplicar a corrente. Tudo vai depender da situação. E é importante que você saiba diferenciar os dois para evitar erros bobos. Às vezes eu faço um código de 500 linhas e ele não funciona. Tudo porque eu não converti o valor corretamente. Vamos mostrar um exemplo simples de código em Python, para ajudá-lo a entender de forma prática como tudo isso funciona. Pois entendendo isso, você vai poder fazer a mesma coisa em qualquer outra linguagem. Aqui temos um exemplo que pergunta as 3 notas de um aluno e depois calcula a média. Note que em cada linha tem um int. Isso é para garantir que o valor de nota digitado seja inteiro, ou seja, mesmo que o usuário escrever 4.16, o Python vai pegar apenas o número 4. O que estamos fazendo aqui é basicamente uma conversão. Após recolher as 3 notas e armazenar em variáveis do tipo inteiro, a média será calculada nessa linha, e não é tão diferente do que fizemos no vídeo anterior. Lembra das referências? É exatamente o que estamos fazendo aqui. Porém, nessa parte não teremos um valor inteiro, porque há uma divisão ali, que equivale a uma fração. Seguindo essa lógica, independente do resultado, teremos uma variável do tipo float, real, decimal, flutuante, você escolhe o nome. E é isso que o console irá nos mostrar. Também poderíamos fazer isso de forma reversa. Note que agora o código aceita valores decimais, mas o resultado será inteiro. Basicamente ele vai ignorar os números depois da vírgula e mostrar só o primeiro. Mas acho que nesse caso os alunos poderiam ficar irritados. Poxa, professor, por que o senhor tirou meu 0,98 da nota final? Graças a isso eu não vou ganhar meu PlayStation 5 de Natal. Mas como eu disse antes, variável não serve só para números. Agora vamos ver outro tipo de variável totalmente diferente, mas que dá para fazer muita coisa. Tipo texto. Conhecido como strings, as variáveis de texto, diferente das numéricas, armazenam palavras, frases, textos inteiros ou simplesmente uma única letra. Aqui, o sistema é um pouco diferente. Cada caractere tem um endereço, começando pelo 0 e que vai até o final. Isso serve para que possamos fazer alterações, substituições ou simplesmente capturar um determinado ponto desse texto. Aqui não podemos fazer cálculos. Se eu criar uma string com um valor numérico, identificado por estas aspas, mesmo que eu tente fazer uma simples soma, o computador não vai entender isso. Para ele é como somar um número com uma letra, não fará sentido. Ainda assim, é possível fazer conversões dependendo do caso. Se a variável tiver só um número simples e você converter para inteiro, o computador vai conseguir fazer isso. Agora, se tiver letras ou símbolos misturados, não vai funcionar, porque não dá para converter letra em número assim de qualquer jeito. Mas ainda há como contornar isso.
usando os endereços. Eu posso fazer o seguinte: esse código está pegando somente o valor 0 de cada variável, ou seja, o primeiro item, que no caso é o 9 e o 1, e isso estará dentro de uma conversão para inteiro. Fazendo esse tipo de manipulação, se torna totalmente possível misturar textos com números. Mas ok, a ideia aqui não é calcular nada, preciso mostrar para você de forma objetiva como usar variáveis de texto. Continuando o exemplo do RPG, tenho certeza que você já jogou algum onde logo no início aparece uma tela com várias letras pedindo para você inserir o nome. Vou colocar aqui, vamos ver, Vandernilson. E a partir daí, todos os NPCs vão te chamar por esse nome. Essa é uma clássica situação onde o seu nome é armazenado em uma variável de texto, e sempre que um personagem tiver uma fala que envolva você, o código vai buscar o nome que está nela. Jogos como Miside ou Doki Doki Literature Club buscam seu nome de usuário no sistema ou na conta Steam. A impressão é que elas estão hackeando seu computador, mas na realidade só pegaram uma informação que já estava lá o tempo todo e armazenaram em uma variável de texto. Oi, meu chapa. Vamos ver um exemplo mais prático que você pode usar no seu trabalho ou escola. Imagine que você escreveu um texto por horas, cheio de páginas, e no final percebeu que errou algumas palavras, ou simplesmente decidiu que quer trocar o nome do protagonista. Até adicionar trechos em pontos específicos, você até pode fazer isso usando qualquer editor de texto, especificamente a ferramenta de substituir. Mesmo assim, você teria que fazer todo o processo manualmente a cada nova palavra que fosse corrigir. Por que em vez disso, não criamos um código que faz todo esse processo de uma única vez? Note que temos alguns erros neste texto. A ideia aqui é fazer com que o código corrija tudo de uma única vez. Além disso, mude o nome de Liriana para Liriana a Caçadora. Então, usaremos um dicionário com strings. Não se preocupe com o dicionário agora, vou explicar melhor sobre ele mais tarde. O importante é que você entenda a construção. É um código maior do que o normal, mas com prática, você faria ele em menos de 5 minutos. De forma objetiva, ele compara cada palavra do texto com as palavras do dicionário, que dentro da lógica são strings. E sempre que ele encontra um erro definido por você, ele vai substituir pela palavra correta. Isso se aplica ao nome também, apesar de não ser um erro. Isso é muito usado em manipulação de dados, como Pandas, que é uma biblioteca voltada para Data Science. Mas não se limita a apenas isso. Existem modos de fazer correções automáticas, inclusive usando IA. Eu sei que geralmente usamos um ChatGPT ou outro IA para isso, mas e quando os volumes de texto são enormes? Tipo um livro inteiro. A maioria das IAs de hoje em dia não ia suportar mais do que 3 ou 4 páginas de formatação. Com o código não existe esse limite. Conhecendo a programação, você aumenta seu arsenal de ferramentas, podendo transformar um trabalho que levaria horas em um trampo rápido de apenas 5 minutos. Tipo lógico. Acho que esse é um dos mais simples de entender, mas não se engane, dá para fazer muita coisa com ele. Estamos falando de variáveis do tipo booleano, onde só é possível armazenar 2 valores dentro dela, verdadeiro ou falso. Esse nome vem do matemático George Boolean, que desenvolveu a álgebra booleana, muito usada na lógica computacional. Imagine um interruptor de uma lâmpada. Quando ela está acesa, significa que tem uma corrente elétrica passando ali. Podemos comparar isso com verdadeiro, ou ligado. Agora, quando eu aperto o interruptor, a corrente para de passar, e a lâmpada apaga, ou seja, dessa vez temos o falso, mais conhecido como desligado. Eu não sei porquê, mas eu acho engraçado essa coisa de chamar um interruptor de falso, parece que eu tô xingando ele. Convertendo em código, teríamos algo parecido com isso. Lembrando que na programação, geralmente os termos são todos em inglês. Então, verdadeiro é true e falso é false. Guarde bem essa informação na sua mente. Também podemos representar verdadeiro e falso através de números, 1 e 0. Se você lembrou dos códigos binários, saiba que está no caminho certo. Aquele monte de zeros e uns são lógica booleana pura. Esse tipo de variável é tão importante que o próprio computador, desde a sua invenção até hoje, usa desse sistema. Seu processador, que é construído com uma engenharia muito avançada, ainda usa como base algo simples, que são microportas que recebem valores como desligado e ligado, ou 0 e 1. E com isso constroem uma comunicação, tipo código Morse, utilizado em épocas de guerra, ou com um coleguinha na classe que gosta de colar, batendo a caneta na mesa. E é graças a esse processamento de milhares ou até milhões de 0 e 1
que você pode colher seus tomates fresquinhos no Stardew Valley. Mas ok, não adianta eu falar tudo isso pra você e não mostrar algo mais prático. Dessa vez vou fazer algo mais elaborado e divertido pra você não cochilar. Esse código simula uma batalha épica entre um herói e um dragão, mas para não tornar a explicação desnecessariamente grande, focaremos só em alguns trechos. Observe as variáveis lógicas que falamos antes. Elas são a chave fundamental que fará esse código funcionar corretamente. Duas delas serão usadas para confirmar se tanto o herói quanto o dragão estão vivos, enquanto a última mostra se o poder especial do herói está pronto para ser usado. A seguir temos um tipo de loop, que vai verificar a cada novo ciclo se o herói vivo e dragão vivo são um valor verdadeiro. Se sim, a batalha vai continuar. Essa é uma forma técnica de dizer que somente um deles pode sair vivo, mas para que isso faça sentido, também precisamos de uma forma de quebrar esse ciclo. Por isso adicionamos vidas em ambos os personagens, e principalmente interações entre eles, ou seja, ataques para que a vida possa diminuir a cada turno. Tudo isso é configurado semelhante a um RPG, com valores inteiros que podem variar para não se tornar algo previsível demais. Detalhe que eu tive que rodar esse código umas 15 vezes para o herói ganhar. Sem querer eu criei um Dark Souls em código. O especial é diferente. A cada turno, existe uma chance em 3 dele carregar, e quando isso acontecer, sua variável vai se tornar verdadeira, mas logo muda para falso novamente, para evitar que o herói fique spamando a habilidade. Finalmente, quando a vida chegar a 0, o loop termina, porque significa que um dos lados mudou para falso, e o requisito para funcionar é que ambos sejam verdadeiros, lembra? Por fim, o código vai para outra linha mostrando quem foi o vencedor, que obviamente eu fiz isso aqui com o roteiro, porque o dragão ganhou 14 vezes. Mas a lógica booleana não se aplica só em jogos, você vai notar ela em todos os lugares. Ela é tipo um Doom da vida que roda até em teste de gravidez. Talvez isso mude no futuro com a computação quântica, mas aí já é outra área da qual não é meu forte. Por isso, continue estudando, pois esses 0 e 1 ainda vão fazer muito parte da sua vida. Coleções. Até aqui, vimos variáveis que na programação chamamos de tipos primitivos, onde podemos armazenar só um valor por vez. E talvez você tenha ficado com essa impressão de que é a única forma de lidar com variáveis. Mas agora, veremos um novo tipo, muito mais avançado e extremamente útil, garantindo que você não precise criar um monte de variáveis sem necessidade. Estou falando das coleções. Aqui, cada linguagem vai ter seus próprios nomes, vetores, arrays, listas, mas no fim, são todos estruturas de dados. Para simplificar, é tipo uma caixa, onde você pode armazenar vários valores de uma vez só. Palavras, números, textos inteiros, até listas dentro de listas, que seria o que a gente chama de matriz. Mas fique calmo, vamos mostrar alguns exemplos que vão facilitar sua vida. Afinal, a ideia aqui é ser fácil, certo? Vamos começar com uma simples lista em Python. Aqui temos uma variável armazenando alguns países. As listas são caracterizadas por colchetes, e cada item é separado por vírgula. Neste caso não existe limite, pode armazenar quantos itens quiser. Semelhante a uma string, as listas também possuem endereços, que nos ajudam a navegar pelos valores. Através desses comandos conseguimos ver o que está em cada posição, mas não para por aí. Também podemos adicionar, remover e substituir os itens. Não precisa decorar nada disso por hora, só estou mostrando o que pode ser feito. Como eu disse antes, as listas armazenam valores, então você pode armazenar outras coisas além de palavras aqui. Dentro desse contexto, o Python ainda entende o que é cada item, desde que você escreva corretamente. Apesar de parecer uma bagunça, para o computador tudo está perfeitamente organizado. Agora, mostrarei outro tipo de coleção, um pouco diferente, conhecido como tupla. A estrutura é bem parecida, com a diferença de que agora temos parênteses no lugar do colchetes. Também podemos armazenar um monte de coisas nela, mas aqui tem uma diferença crucial. Os dados nessa tupla não podem ser alterados. Eles permanecerão iguais do início até o fim do código. Detalhe que ainda podem ser convertidos para a lista, mas a tupla em si não pode ser mudada. Se você tentar usar os comandos da lista aqui, só verá erros no console. O máximo que podemos fazer é verificar os valores dentro dela. Talvez você esteja se perguntando: ora, mas se não dá para alterar nada aqui, qual a vantagem disso? Não é melhor usar listas logo? Vamos dizer que para o computador, cada informação leva um tempo para ser executada, ainda que seja tão rápido que você não perceba. No caso das tuplas, a execução é mais rápida do que das listas. Vamos analisar a velocidade através de um simples código.
De forma objetiva, podemos ver que a tupla teve uma execução 5 ou 6 vezes mais rápida do que a lista. Isso porque a estrutura de construção delas funciona de forma diferente. Claro que no seu código provavelmente você não sentirá esses efeitos, mas em casos onde é feito um processamento de milhões de itens, como em um banco de dados, por exemplo, a história muda. Ter um código que é 5 vezes mais rápido faz toda a diferença, tanto em eficiência quanto em economia, concorda? Fora que em várias bibliotecas, métodos, propriedades, o código vai exigir que você use uma tupla em vez de lista. O contrário também pode acontecer, por isso é importante saber usar os dois. Como boa prática, o que recomendo é usar tuplas sempre que os valores forem fixos, ou seja, você não vai mudar nada neles. Caso contrário, usar listas ou dicionários. Assim você otimiza seu código da melhor forma possível. Aliás, falando em dicionários, esse é o nosso próximo tipo de coleção. Deixei esse por último porque é uma junção de todos os outros conceitos que aprendemos até aqui. À primeira vista, um dicionário parece complicado, mas com toda essa explicação vai ficar moleza. Aqui os itens ainda são separados por vírgulas, e no lugar dos parênteses ou colchetes temos as chaves. Mas também temos esses dois pontos. Para que servem eles? Lembra que nas strings e listas a gente usava números para identificar cada letra ou item, como um endereço para ajudar a facilitar? Aqui os endereços são as palavras, nome, idade e estado, que na programação você irá chamá-los de keys, ou chaves. Não esses chaves. Aqui, vamos utilizar essas chaves para encontrar itens, ou até fazer alterações. Eu sei que confunde um pouco, tipo, o dicionário é feito com chaves e tem chaves dentro dessas chaves, mas relaxa, quando eu estou falando de chaves, eu estou falando dessas partes aqui, não desse símbolo, beleza? O resultado será exatamente o que está dentro da chave nome. E a coisa não se limita só a isso. É possível criar estruturas diferentes e mais complexas dessa forma. Semelhante às listas, podemos adicionar, remover e alterar os itens com base nas chaves. Note que os comandos que usamos nas listas não são os mesmos comandos que estamos usando nos dicionários. São diferentes. Acho que já deu para ter uma visão geral de cada uma. Lembrando sempre que dependendo da linguagem, a construção dessas coleções será diferente. Mesmo que eu mostrei aqui, ainda não é nem 10% do que dá para fazer. Tem muitos outros comandos e formas de lidar com cada coleção com mais eficiência. Aqui temos um último código, que envolve listas, tuplas e dicionários. A ideia é perguntar o nome, gênero e ano de lançamento de cada filme, e no fim, mostrar no console. No início temos uma tupla que armazena os gêneros, que é algo que já é fixo, ou seja, não vamos precisar alterar. Isso até ajuda o usuário a não ter que digitar a mesma coisa toda hora. A seguir, temos uma lista vazia, onde será armazenado todas essas informações recolhidas ao decorrer do código. Aqui temos um laço de repetição for, que vai repetir esse processo 3 vezes, e a cada vez ele irá fazer as perguntas ao usuário e armazenar tudo isso em um dicionário. Uma cópia desse dicionário vai ser armazenado dentro da lista principal, e reutilizado para colocarmos novas informações a cada ciclo. Quando tudo isso terminar, as linhas finais vão exibir o que foi armazenado. Note que tudo isso é um fluxo. As informações estão sendo armazenadas, copiadas e substituídas dentro da lógica, e cada coleção está fazendo seu papel, de forma que uma precisa da outra. Conhecendo as coleções e entendendo seu funcionamento, você vai fazer o próprio Excel parecer brincadeira de criança, e entenderá como funcionam os gráficos, tabelas e todo tipo de dashboard desde o código-fonte. Isso vai te dar muito poder e liberdade para manipular grandes quantidades de dados como bem entender. Tipo especial. Agora vamos para o último tipo de dado desse vídeo, que pode ser chamado de tipo especial, ou também a variável vazia. Calma, eu sei que você está agoniado, mas está acabando, relaxa. Mesmo com esse nome especial, é o tipo mais fácil de explicar, porque diferente das outras, nessa a gente não armazena nada. Mesmo assim, o computador separa um espaço para ela. Mas claro que você deve estar confuso. Por que diabos eu deixaria uma variável vazia? Bom, vamos dizer que ela começa vazia, mas durante a execução do código, a gente armazena coisas nela. Vamos voltar àquele exemplo do RPG. Lembra da parte onde o game pergunta o seu nome? Geralmente a variável que armazena essa informação começa vazia, e só é preenchida quando você confirma. A partir daí, a variável terá uma função ativa no código. Também existem casos onde a variável ficará vazia até o final da execução, por exemplo em um cadastro, onde perguntam o nome, endereço e RG.
E se, por exemplo, eu não lembrar o RG? O código precisa ser configurado para aceitar um valor vazio, evitando possíveis erros. Imagine esse tipo de variável como uma vaga de estacionamento. Se precisar, ela vai estar ali para algum carro estacionar, mas nem sempre ela será usada. Às vezes ficará um dia inteiro vazia, mas isso não tira a importância dela. Claro que você não vai sair criando variáveis vazias para todo lado. Tem que ter um objetivo, mas com prática você vai entender naturalmente onde usar elas. Vai por mim, eu já fiz muita gambiarra usando ela. Existem outros tipos de variáveis. Na verdade, você pode criar seus próprios tipos totalmente novos que vão se adaptar ao seu código. Mas para isso, você precisa primeiro praticar esses conceitos explicados no vídeo. Escolha uma linguagem, estude bastante, faça muitos exercícios, tem um monte na internet para você treinar. E a cada nova etapa, você lembrará de tudo que viu aqui. Notará as diferenças, saberá o momento certo de usar cada uma. Novas ideias vão surgir. E quando menos esperar, estará criando seus próprios algoritmos e sistemas completos. A lógica de programação te dá infinitas possibilidades. O limite será sua criatividade. Mas lembre-se, não existe uma variável mais importante que a outra. Cada uma delas tem seu propósito, da qual nada funcionaria sem a combinação de todas elas. Seja um número, texto, lógico, coleção, até mesmo vazia. É natural a gente pensar que os maiores gênios do mundo já nasceram fazendo cálculos avançados, mas ninguém conta a parte das noites que eles passaram acordados estudando, dos sacrifícios que eles fizeram para chegar onde chegaram. Eu tenho certeza que quem está vendo esse vídeo tem potencial para fazer coisas incríveis. Eu acredito nisso, mas acima de tudo, você também precisa acreditar. No fim, programar é mais do que escrever código. É criar algo do zero, resolver problemas e transformar ideias em realidade. A vida é como uma string. Se não atribuímos significado, ela é apenas um conjunto de caracteres aleatórios. Nossas escolhas são inteiros, pois determinam os passos concretos que damos. Mas nossos sentimentos são float, sempre oscilando entre certezas e dúvidas. No final, tudo se resume a um booleano. Vivemos de verdade ou apenas existimos? Uau, acho que eu me empolguei um pouco. Espero que tenham gostado desse episódio. Eu tentei misturar um pouco de teoria com comédia para não ficar um assunto chato. Eu sei que tem vídeo na internet que explica tudo isso em 3 minutos, mas eu queria fazer algo completo e bem explicativo. Algo feito com carinho mesmo, sabe? Porque eu acho que os exemplos são a parte mais importante para entender qualquer coisa na vida. Quanto ao próximo tema, eu ainda não decidi. Mas fiquem tranquilos, eu vou abordar tudo que for possível relacionado a esse assunto. Peço desculpas se tiver algum erro de edição ou explicação. Se alguém quiser corrigir ou agregar alguma coisa nos comentários, fique à vontade. E também peço desculpas pelo homem da marreta e da furadeira ali atrás, porque a obra aqui tá a milhão, o homem tá motivado ali, mas tá tudo bem. E se você gostou, deixa um like, se inscreve, pode me xingar, me elogiar, dar opiniões, fica à vontade aí que eu gosto de ler, eu gosto de acompanhar o que vocês pensam a respeito desse canal e dos meus vídeos. Enfim, é isso. Obrigado por assistir até aqui e nos vemos em breve. Até a próxima. Hã? Por que eu lamberia o seu pé? Você se esqueceu que está diante de uma deusa? Sabe quantos fiéis dariam qualquer coisa para ter esse privilégio? Privilégio? Chama isso de privilégio? Hã? Todo dia eu tenho que reparar as cagadas que você faz lá na obra. Agora mesmo eu tive que pintar toda a parede porque estava cheia de falhas. E eu nem consegui dormir direito. Ontem você vomitou a noite inteira depois de encher a cara. E não pense que eu vou pagar as suas bebedeiras de novo essa noite. Daqui pra frente, você que se vire. Por que você é tão idiota, Kazuma? Kazuma, volte aqui! É cada doido que me aparece.